de que hoje, muitas das vezes, numa busca por um pensamento só de sucesso, sucesso positivo, resultados, a pessoa acaba não pensando que, e se Deus quiser te usar no seu sofrimento? E se Deus quiser te usar na sua dor? Teve um rapaz que foi perguntado a respeito disso, aquele Nick, que não tem os dois braços e as duas pernas. Sim. Uma mulher perguntou para ele assim no fim da administração, olha, você preferiria ter os dois braços e as duas pernas? Toda pessoa falaria sim, porque a falta desses membros atrapalha a sua vida, tem N dificuldade. E ele respondeu de uma maneira muito sábia. Ele falou, olha, se não fosse para eu servir a Deus como eu sirvo hoje, eu não gostaria. Esse é o entendimento que uma pessoa tem que ter. Se dessa forma aqui eu sirvo mais ao meu propósito e a Deus, então eu prefiro estar nesse local. Mas esse ambiente nem sempre talvez seja um ambiente de conforto. Pelo contrário, talvez Na maioria das vezes não vai ser. Talvez esse momento seja um ambiente de desconforto. Então, olha só, na minha mente, por exemplo, eu fico incomodado, eu fico desconfortável quando eu tô confortável. Então, quando, tipo assim, tá tudo muito quieto, sabe? A tropa de elite, esse burro tá parado demais. Aí você vai colocar uma peruca. Eu falo, exato, eu falo assim, poxa, vamos animar esse parlamento aqui, sabe? Eu falo assim, cara, eu preciso levar uma mensagem pras pessoas, sabe? Eu preciso levar uma verdade para essas pessoas. As coisas, assim, estão muito fáceis pro meu inimigo. Tá muito fácil hoje, poxa. Hoje você pode, por exemplo, chamar um padre de pedófilo, chamar um pastor de bandido. Você pode colocar crucifixo no ânus, como as feministas fizeram. Você pode caçoar da imagem de Jesus com cenas obscenas. Mas se você fizer qualquer uma dessas coisas contra um ministro do Supremo, por exemplo, aí você vai preso. Mas com um homem que mudou a história entre antes e depois dele, que morreu, que ressuscitou para pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo e é considerado Deus, para essas pessoas não há respeito. E para essas pessoas isso é meramente liberdade de expressão, caçoar da sua fé. Agora, emitir a sua opinião sobre crianças trans, aí eu sou homofóbico. Eu emitir opinião sobre homens que estão entrando dentro do banheiro de mulheres, aí eu sou transfóbico. Eu dizer que a mulher está perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, aí eu mereço cadeia. Mas para um menor estuprador, aí ele já merece somente uma passada de mão na cabeça. Mas quando a gente para pra pensar nisso e eu fosse te perguntar, tipo, cara, onde que tá o verdadeiro problema? Porque isso é resultado de alguma coisa. Sim. Isso que veio acontecendo é resultado de alguma coisa. É resultado do quê? Da cultura, do povo, das pessoas que estão à frente. O que acarretou nisso? Porque assim, eu que sou teoricamente leigo na política, e eu acho que para a maioria das pessoas é um absurdo a gente em 2023, a gente tá tendo que falar sobre liberdade de expressão, cara. É um negócio muito arcaico ter que discutir isso hoje em dia. Devia ser um negócio já meio que básico para a maioria das pessoas. Como que a gente chega numa situação como essa de regredir a esse ponto, cara? Você concorda comigo que a cada 3 gerações, a quarta já esquece da primeira? Tá. Ela não teve contato. Ela não tem contato com, por exemplo, hoje, os jovens de hoje, as pessoas, por exemplo, que nasceram em 2010, 2013, eles não lembram do maior escândalo de corrupção que o país já teve, que foi o Mensalão. Talvez fala Mensalão, a pessoa nem sabe o que é. Mensalão foi a compra de votos, compra do parlamento com cash, dinheiro, pelo presidente da República, que na época era o Lula, e foi condenado, inclusive. E as pessoas esquecem disso. As pessoas em 2013, 2014, elas invadiram o Congresso. As pessoas estavam revoltadas, sabe por quê, Vinícius? Por conta do aumento de passagem de 20 centavos. Hoje, a passagem deve ter aumentado, sei lá, R$2, R$3, e não há revolta alguma. Aquelas mesmas pessoas que estavam na Copa do Mundo revoltadas por conta de não ter saúde, não ter educação, não ter segurança, mas ia ter Copa do Mundo, hoje estão ao lado deste governo que na época gastou milhões de reais para construir estádios, mas que morria gente em leito de hospital. Ou seja, a memória de um povo, ela é muito preciosa para aqueles que querem dominá-la. Tanto de manter ela viva,
quanto também de simplesmente apagar, deletar da memória. E isso é fruto de o quê? De uma cultura. De uma cultura que lá atrás você passa por Antônio Gramsci, pela escola de Frankfurt, você passa por esses estudiosos que saíram ali da guerra e foram até as universidades dos Estados Unidos e começaram a se infiltrar numa nação que foi fundada por pais cristãos, conservadores. E hoje, infelizmente, você tem uma agenda cultural completamente contrária a princípios e valores e limites. Então é daí que provém. Hoje, por exemplo, você chega dentro de uma faculdade, você que está me vendo aí agora aí, chega, faz um teste, chega lá na sua faculdade e pergunta assim, quantas meninas aqui querem ter filhos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E se responder, vai responder lá na frente, depois de eu ter aproveitado a minha vida. Ou seja, se aqui no Brasil o aborto ele não emplaca, porque nós temos valores muito rígidos e primorosos da igreja, que a pessoa ainda consegue se conter. Não vou matar uma criança só porque eu fiz sexo de maneira desregrada. Mas talvez o aborto não cole com essa pessoa, mas o desestímulo a formar uma família, sim. Então, como você consegue destruir uma família? De diversas maneiras, diversas ferramentas. Não é só o bem que tem ferramenta. Não é só o bem que também tem um ferreiro. A esquerda também tem um ferreiro muito forte. E ela, é muitas vezes muito mais atrativo. E muito mais persistente do que a direita. O que isso quer dizer? De que quando se chega, por exemplo, na faculdade, não existem verdades absolutas. Menos a do professor. A do professor é absoluta. O que ele falar é o que eu vou seguir. E aí a pessoa entra na faculdade, fica 5 anos. Talvez o cristão que entra na faculdade, no primeiro mês ele não se torne um ativista LGBT ou feminista. No terceiro mês também não. No primeiro ano também não. Mas a esquerda vai ter mais outros 4 anos. E ela é persistente. Ela baixa todo dia. Um dia você pode estar fraco espiritualmente. Um dia talvez você está fraco emocionalmente. Talvez você tenha brigado com seu pai, com a sua mãe, está passando por problemas até passionais, sabe? De amor, que todo mundo passa. E ali que a esquerda vai vir, assim como o Rabino, né, vinha com mel ali, né? Vai com mel ali na boca e vai te atrair, porque é muito mais atrativo. Tá, e por que não tem esse mesmo movimento, por exemplo, também da direita? O que difere, por que facilita muito mais a esquerda, por exemplo, do que o movimento de direita desse? Porque o que acontece? Ninguém gosta de limites. Ninguém gosta de limites. Ninguém gosta de sacrifícios. Ninguém gosta de ceder, sabe? E acredito que as propostas da esquerda, elas são muito mais atrativas, porque elas não possuem nenhum tipo de responsabilidade. Pelo contrário, se você acha que você, por exemplo, não é bonita, a culpa não é que talvez você ou não se cuida, etc. É porque a outra quer impor um modelo de beleza. Porque eu não sou próspero. Mas por quê? Porque a sociedade inteira ela é capitalista e me escraviza. Mas porque eu não consigo achar um bom marido para mim. Não é porque você não se dá o respeito ou você não é atrativa para homens retos. É porque a sociedade inteira é patriarcal e oprime a mulher. Então é muito fácil. Quando você não consegue a básica, é muito menos esforço, poxa. Como você vai salvar o mundo? Você assumindo as suas responsabilidades individuais? Não, batendo palma pro sol. Como você vai fugir, você vai resolver seus problemas e os encarando? Não, você vai fumar maconha, você vai esquecer deles. Ou senão você vai reunir numa roda de amigos, vai beber, vai se entregar aos seus prazeres e assim você vai esquecer dos seus problemas. É muito mais fácil, mas é muito mais perigoso as consequências. Isso aí, o preço é muito mais caro lá na frente. A curto prazo, Vinícius, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: por conta de prazeres passageiros, enfrentam-se grandes tormentas. O mundo de hoje, ele não está entendendo a gravidade de pequenos prazeres, porque não sabe as grandes consequências disso. Se a pessoa, na hora de fazer um ato, soubesse o que vai acarretar, a pessoa não faria. Mas isso seria injusto com a própria vida. Porque basicamente você seria quase que um futurologista. E aí você, entre aspas, você moldaria você mesmo. Sim. Agora, qual que é a maneira da gente não fazer isso? A gente não pode ver o futuro. Nós não temos substrato para poder ver o futuro. O presente está acontecendo ao mesmo momento que a gente está falando. Então, o único substrato de
estudo que nós temos é o passado. Então o sábio, de fato, ele precisa olhar o passado. De entender o que aconteceu com as pessoas que tomaram tal Exato. decisões. Você não precisa cometer um crime para saber qual vai ser a consequência disso. Olha para trás. Mas o que fez o Nicolas, por exemplo, assumir uma outra direção? Por que o que afastou o Nicolas de um caminho como esse, por Cara, exemplo? eu fui criado em um lar cristão, onde meu pai e minha mãe nunca deixaram o diálogo ser fechado e o questionamento ser cerceado. Pelo contrário, meus pais sempre me incentivaram a questionar, até eles mesmos. Então, sempre quando eu perguntava algo a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que eu acreditava, meu pai pegava a Bíblia para poder me explicar. E isso me dava firmeza. E quando eu olhava o exemplo do meu pai e da minha mãe, isso me fazia recusar as propostas que eu não conhecia. Então, por exemplo, você sempre compra um morango. O morango é gostoso, o morango é bom, nunca te deu problema de saúde. Ou seja, tudo bem comprar. Mas talvez o preço dele é mais caro, mas nunca te deu problema. Certo dia você chega no supermercado e tem um cara vendendo morango por 1/10 do preço. Aparentemente parece a mesma coisa. Aparentemente parece ter o mesmo sabor. Só que mais barato. Só que muito mais barato. Uau. E aí você compra e passa mal e vai ter que gastar com o médico, etc. Eu nunca quis passar esse risco. Então eu falava que não, isso aqui é bem melhor. Eu já sei que isso aqui dá certo. Esse novo aqui eu não sei se dá certo. E isso é o que um conservador faz. Ele conserva aquilo que é bom. Então por que eu vou me arriscar em uma nova aventura, sendo que eu não sei as consequências daquilo dali? Isso não quer dizer que eu sou o contrário à evolução, no sentido tecnológico, ao progresso, a coisas novas. Pelo contrário. Mas até que isso seja introjetado na minha vida como base, como princípio, isso precisa passar pela prova do tempo. Entendi. E vira uma bola de neve, né? Porque se dentro de casa a pessoa não tem essa estrutura familiar que você teve, ela fica mais suscetível a isso. Sim. Logo ela pega esse outro direcionamento, logo a casa dela também estará mais suscetível a isso. Com certeza. E aí vira um ciclo que não se acaba não tem fim. Aí ela vai pegar isso de outros locais. Então, por que eu vejo que a esquerda ela tem um foco tão grande em desestabilizar a família? Seja através da sua sexualidade, seja através da identidade, seja através da função do pai e da mãe e o papel dos filhos, seja através da educação que é transferida dos pais e destinada para a escola. Por que eles têm tantas armas para a família? Porque a família ele é o menor núcleo com maior laços. Você pode ter uma empresa de 3 pessoas, mas ela nunca vai ter um laço tão forte quanto um pai e uma mãe, sabe? Sim, quanto uma mãe para o filho, quanto o filho para o pai. Ou seja, ali que você de fato vai ser educado, ali que de fato você vai ser forjado. Por isso que eu sempre bato na tecla de Nicolas, qual que é a salvação então? O que a gente tem que fazer para poder resolver o nosso país? Forme família. Forme uma família bem estruturada. Forme filhos onde eles serão luz para esse mundo. Mas quando a gente pensa no lance da família, e a gente está falando hoje, na sua grande maioria, de um indivíduo que ele está totalmente desestruturado, talvez seja a palavra. Será que esse indivíduo, se a gente não trabalha nesse indivíduo, ele vai conseguir formar boas famílias, cara? Tipo assim, o cara já tá todo destruído, né? Porque ele vai conseguir formar uma boa família com tantos traumas, com tantas dificuldades. Por isso que eu vejo o seguinte: hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em não transformar pessoas, mas usar pessoas. Sim. Ou seja, eu acredito que nós temos que transformar as pessoas. Eu até hoje não conheci nada que transforme pessoas como o evangelho faz. Sim. Por quê? Transformar uma pessoa não é dar alimento para ela. Somente. Transformar uma pessoa não é dar só a vestimenta para ela. A própria Bíblia diz, olha, se a pessoa está precisando de alimento, dê alimento para ela. Se a pessoa está precisando de vestimenta, dê vestimenta para ela, é o que ela está precisando. Mas somente o evangelho consegue te transformar.